Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de introdução para a organização de textos científicos com LaTeX. Até então nós temos falado um pouco sobre o LaTeX, falamos sobre resumo, subseção, seção, bibliografia, citações, como fazer referências, como criar um documento bem separadozinho, organizado, como gerar o PDF, falamos sobre a interface e na aula de hoje especificamente vamos falar sobre figuras em LaTeX. Então, acho que lá no começo, quando eu faço aquele reviewzinho do que é o LaTeX, quais são as vantagens e desvantagens, a gente fala que um dos maiores problemas aqui no LaTeX é o posicionamento de figuras e a programação de equações, tabelas e figuras. Então vamos começar esse ciclo aqui para ajudar vocês a não terem muito trabalho em relação a essas figuras, certo? Então vamos começar aqui mudando aqui de aula 3 para aula 4 e vamos falar aqui sobre figuras. E aí eu vou pegar aqui essa seção, a seção de citações que a gente fez isso aqui na aula passada e vou colocar lá no referencial teórico para a gente deixar organizado aqui o documento principal. E vou criar aqui uma seção chamada figuras. Ok? Então o que a gente precisa saber sobre figura? Como utilizar figuras no LaTeX? Primeiramente, para usar figuras no LaTeX nós precisamos de uma figura. Então eu vou pegar aqui uma figura que está no meu banco de dados. Tenho aqui uma figura que está com o nome errado aqui, controle EPS. Então é a figura, quando você clica em cima da figura a gente consegue visualizar o conteúdo da figura e estamos usando aqui uma extensão chamada EPS. Obviamente a gente poderia utilizar PNG ou outros formatos, mas eu aconselho que vocês utilizem o formato EPS quando possível, porque o EPS é um formato de figura vetorizado e a qualidade final do PDF vai ficar muito boa, muito acima da média, e vocês vão perceber mesmo assim na hora de ler o PDF, vão poder fazer zoom infinito praticamente e manter mesmo assim a qualidade da figura. Então essa é a minha sugestão para formato de figura em EPS. Se for usar PNG, por exemplo, um outro formato, deixar com uma qualidade bem razoável, porque isso importa muito, né? Quando você usa figuras com boa qualidade, obviamente o seu PDF vai ter uma boa qualidade final. Então, primeiro passo, obviamente, para se fazer figuras é ter uma figura. Segundo passo, a gente vai precisar incluir os packages correspondentes a figuras. Então, vamos usar aqui o GraphicX, certo? E esse outro aqui que é o Float, que tem a ver com o posicionamento aqui das figuras dentro da interface. Então, passo 1, fazer o upload da figura, né, no seu documento. Passo 2, incluir as bibliotecas necessárias para a gente fazer a figura. E o passo 3 seria incluir a figura no texto. Nada muito incrível, é só usar o /include graphics. Esse item aqui não é necessariamente obrigatório, mas lá na frente a gente vai falar um pouco sobre ele, certo? E colocar o nome da figura aqui, que seria no meu caso controle.eps. Então eu tenho uma seção aqui, deixa aqui bem separado, uma seção figuras, e logo nessa seção figuras vai aparecer a imagem controle EPS. Vou compilar aqui para a gente poder ver o resultado. Então, logo abaixo, né, de citações e referências, nós criamos uma outra seção, uma seção chamada figuras, e aí nós temos aqui a nossa figura. Então, ok, isso é tudo o que a gente deveria saber sobre as figuras? Não necessariamente. Ó, por exemplo, aqui deu um ordem. O que está sendo dito aqui? Overfull.
ou seja, a imagem ela é muito grande, too wide, para o padrão que foi utilizado, o document class. Então, o que a gente pode fazer para, por exemplo, tirar esse warning aqui? Nós podemos escalar a figura, ou seja, scale igual a 0.8. Então a gente vai diminuir o tamanho dessa figura de maneira que ela não passe das margens e eu não tenha mais o warning. Ou seja, a imagem era maior, agora ela é 0.8 do tamanho original da imagem. Então daí eu já consigo controlar o tamanho da imagem. Só que aqui tem um outro problema. Quando eu uso o Include Graphics, eu não utilizo o sistema de formatação do próprio LaTeX, certo? Eu simplesmente pego a figura e jogo lá. Eu preciso, por exemplo, colocar o nome da figura, um título, se o título vai ser em cima ou embaixo. Eu preciso citar essa figura no texto. Então, para eu conseguir fazer isso tudo, eu preciso não só incluir a figura no texto, mas usar um formato, um padrão parecido com aquele que a gente utilizou lá no resumo. Não sei se vocês se lembram, aqui no resumo a gente tinha uma estrutura chamada Begin Abstract e End Abstract. Então aqui vai ser alguma coisa parecida. Então, para eu ter uma formatação feita pelo LaTeX da própria figura, eu vou ter que começar aqui com Begin Figure e terminar com End Figure. Então, vamos começar aqui. Begin Figure. E aí vocês podem perceber aqui que o nosso LaTeX já criou uma formatação aqui pra gente, ou seja, Begin Figure centraliza a figura dentro do padrão que a gente vai utilizar, depois ele inclui, e aí eu recortei lá o valor e colei aqui, depois ele coloca um título para a figura, então lei de controle afim, e aqui temos o rótulo, ou seja, quando eu for fazer a citação da figura, bem parecido com quando eu queria citar a seção, eu vou usar fig, controle. Então, só voltando aqui para a gente lembrar, quando a gente citava aqui, a gente usava sec, para lembrar que estávamos falando sobre seções. Aqui, como a gente vai citar figuras, então coloca fig, Faz parte de uma boa prática na hora de você criar o código para chamar a figura. Então vocês vão perceber que não tem muita diferença entre agora e depois. A diferença central é que quem vai fazer a formatação da sua figura é o próprio LaTeX. Então ele vai dizer, para eu o título da figura fica abaixo do texto nesse padrão aqui. A figura é centralizada, tudo isso vai ser determinado pelo próprio LaTeX. Agora eu acho que vocês devem ter percebido uma coisa meio chatinha, né? Essa é uma das coisas chatas aqui do LaTeX. Quando a gente usou só o Include Graphics, a figura ficou abaixo de figuras. Agora que eu usei a padronização do LaTeX, ele pensou assim, não, se eu quero economizar aqui linhas de texto e vai ficar muito melhor na formatação se a figura ficar lá embaixo e não abaixo do figure. Então, esse posicionamento de figura ele precisa ser programado pelo usuário. Então, uma maneira de a gente fazer isso é utilizando esses colchetes aqui e colocando o comando. Então, eu quero que você force aqui, certo? Se ele não puder estar aqui, ele vai para o topo mais próximo de onde eu chamei a figura, ou vai, se ele não conseguir para o topo da página, ele vai para bottom, que é a parte inferior da página. Estou forçando aqui a minha figura a ficar mais próxima de onde eu chamei a figura. Então, podem perceber aqui que ele foi para o topo da próxima página, onde eu chamei a figura, certo? Mas eu ainda não gostei disso aqui, né? Ficou muito longe lá de onde eu queria. Eu posso forçar
a ele ficar lá, here, né, no canto onde eu inicialmente tinha colocado. Então, nós aqui programamos o posicionamento da figura, certo? Basicamente é tudo que a gente teria, né, em termos de posicionamento. Só para a gente se lembrar aqui, o H é o equivalente a here, aqui, né, para colocar a figura aqui. O T que a gente utilizou lá vem de top. O B vem de bottom, abaixo, né? E esse H maiúsculo também. Quando a gente usa a exclamação, a gente quer forçar ainda mais ele obedecer aquele comando que a gente mandou, certo? Então vou deixar aqui esse comando e basicamente essa é uma das maneiras que a gente pode citar essa figura. O que mais nós podemos fazer em relação às figuras? Então vou mostrar para vocês aqui que eu posso citar a figura, quer dizer, eu posso incluir a figura e eu não preciso necessariamente controlar a escala geral. Eu posso definir a largura e a altura que a minha figura pode ter. Então basicamente vou copiar essa figura aqui, mas eu vou modificar apenas essa escala aqui. Então no lugar de eu escalar completamente a figura, eu vou controlar, por exemplo, a largura e a altura. Então width vai ser igual a, por exemplo, 3 centímetros e a altura vai ser igual a 4 centímetros. Então aqui eu estou obrigando, em relação ao tamanho da página, a minha figura ter esse tamanho aqui. Então vou colocar aqui 2 só para ele não ter referências iguais. Então aqui a minha figura ela tem 3 centímetros por 4. Então eu obriguei. Eu também posso obrigar ele a ter uma determinada largura e altura ser customizada. Então imagine o seguinte: eu quero, em vez de que a largura tenha um tamanho definido por mim, ele seja do tamanho que ele pode ser. Text width. Então esse comando aqui ele vai dizer o seguinte: o meu artigo ele tem uma padronização específica. Então o tamanho das margens é de, sei lá, 20 centímetros. Não sei, depende da classe que nós estamos utilizando para a padronização do artigo. Então, independentemente da padronização, esse comando aqui vai procurar qual é a largura que o texto tem e vai forçar a minha figura a ter essa largura. Então, se a gente compilar aqui, a gente vai ver o texto do tamanho máximo que ele pode ter em termos de largura e de maneira a acompanhar o meu texto, certo? Deu um warning lá porque eu tinha esquecido de modificar aqui o meu controle. Uma outra coisa que eu também posso fazer em relação à minha figura é colocar um ângulo. Então eu posso continuar aqui com a propriedade, por exemplo, scale, de multiplicar por 0,8 a escala da minha figura, e eu posso colocar um ângulo. Por exemplo, eu vou fazer com que a minha figura fique rotacionada em 45 graus. Então a gente vai perceber aqui que a minha figura ela tem 45 graus. Então, se você quiser colocar algum efeito diferenciado aí na sua figura, você pode, por exemplo, colocar um ângulo de 45 graus. Aqui ele está dizendo que passou das margens, então vamos diminuir aqui. Pronto. Então agora a nossa figura ela está dentro das margens. Consegui fazer um ângulo de 45 graus. Também consegui, se eu quiser, obviamente, consigo fazer com que a imagem tenha a largura do texto. Consigo determinar em centímetros qual é a largura e a altura. Consigo determinar
em termos de porcentagem, qual vai ser a escala da minha imagem. Então, em relação a chamar a figura, não tem muito mais do que isso, tem alguns outros detalhezinhos, mas com certeza 95% de todas as aplicações que vocês vão utilizar, isso aqui já está cobrindo. O que está faltando agora, para a gente finalizar a nossa aula, é a gente citar a figura no texto. Não sei se vocês perceberam aqui, na hora de ver o PDF, mas o LaTeX ele já enumerou as figuras conforme a utilização delas, né? Então figura 1, figura 2, figura 3, eu não preciso me preocupar com essa figura. Então na hora de referenciar, eu também não preciso me preocupar com a enumeração, eu preciso me preocupar com o nome da figura. Então, normalmente você coloca nomes diferentes, porque as figuras têm significados diferentes. Por exemplo, a figura vai ser um gráfico que representa o controle de alguma coisa. Essa outra figura vai significar o espaço de estados. A terceira figura vai significar... Enfim, você dá um nome à figura, então digamos que você tem uma intimidade maior com a figura, é mais fácil você citar e referenciar aquela figura no texto, porque você entende o seu trabalho, você entende o contexto no qual você fez aquele trabalho e criou aquela figura. E agora você quer citar essa figura no texto a partir desse rótulo, né, desse nome que você deu a essa figura. Então, para citar uma figura no texto, utiliza-se, por exemplo, figura /ref. Nós já tínhamos feito alguma coisa parecida lá na referência às seções, certo? Então estou citando aqui a minha figura 1, certo? Então o LaTeX enumerará as figuras na ordem correta. E fará a referência correta. Por exemplo, figura /ref, controle 2, três e 4. Então, se você estiver utilizando uma versão do seu próprio computador, talvez para criar essa referência às figuras você tenha que compilar mais de uma vez. Mas em princípio, né, a gente tem aqui figura 2, figura 3, ele já entende pelo nome da figura qual é a figura que você está citando, ele já enumerou a figura lá no texto. Então se você quiser trocar a ordem, por exemplo, aqui de uma para outra, eu não preciso me preocupar com a enumeração, porque o LaTeX ele já vai fazer essa mudança, por exemplo, figura 4, figura 3, automaticamente. Então isso aqui é o legal de utilizar o LaTeX, certo? Então, lembrar do EPS. Então aqui é um dos melhores formatos para se utilizar a figura é EPS. Se você quer realmente bastante qualidade na sua figura, utilize EPS. Se não, tente usar uma figura com bastante qualidade para você colocar aqui no seu trabalho. Então pessoal, basicamente é isso que a gente tem para falar sobre figuras, certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre tabelas. Então eu vou dar um macetezinho aqui bem legal para vocês trabalharem com tabela dentro do LaTeX. Não você trabalhar muito com comandos em si. Vou mostrar para vocês uma ferramenta que vai ajudar vocês a escreverem as tabelas e ignorar aí boa parte dos comandos para a gente ter produtividade na hora de fazer nossas tabelas, ok?
Então, se você gostou aí do vídeo, não se esqueça de curtir, certo? Compartilhe aí com seus colegas que estão trabalhando, fazendo TCC, fazendo dissertação, fazendo doutorado, a sua tese, publicando artigos internacionais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você quer receber atualizações sobre essa playlist, se inscreva e lembre-se de ativar lá o sininho para você receber as atualizações. Então, até a próxima aula.